vez as nossas saudações. Eu quero agradecer ao pastor Edson, à igreja, pela oportunidade. Agradecer a Deus também por essa tremedeira maravilhosa que eu sinto, que tem a ver com respeito ao Senhor. Agradecer a Ele, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu sabes o que nós conversamos esses dias todos. Tu sabes que eu só quero ser um microfone sem ruído nas Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, que não me interessa falar de mim, porque eu preciso de Ti, ó Pai. Por favor, que o Teu Espírito Santo fale através da minha boca, fale ao coração dos irmãos, fale ao meu coração, e que toda vergonha, toda insegurança caia por terra e que o Senhor me encha de humildade, porque eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não sirvo para nada. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos numa sequência de pregação das 7 igrejas, e hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. E eu queria, antes de começar, pedir aos irmãos que até o final da mensagem levasse essas duas coisas que eu vou estar falando até o final. A primeira, toda pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tem uma ordenança natural da parte do Senhor: viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Nem todos vão ser pastores, missionários, evangelistas, mas como a gente fala de igreja, a gente fala de corpo, e a gente subentende que dentro de um corpo, todos os órgãos são fundamentais para que o corpo tenha vida. Agora, a gente não pode esquecer que existe um reino, o reino das trevas, reino esse vencido, mas que ele tem uma missão, até que Jesus Cristo volte: levar o máximo de pessoas para o inferno e desvirtuar pessoas dentro da igreja. Então guardem isso até o final da mensagem. Outra coisa, dependendo do coração do homem, vou repetir, e da mulher, dependendo do coração do homem e da mulher, a busca pela manutenção da riqueza ou a luta incansável para sair da miséria pode afastar o homem da presença do Senhor. Então guardem isso até o final. A igreja de Sardes, segundo pastor Hernandes Dias Lopes e outros teólogos e outros historiadores confiáveis, ela não tem-se uma evidência clara, bem clara, de que havia perseguição ou mesmo uma heresia dentro daquela congregação. E alguma coisa acontecia. Naquela época que João escreveu a carta, por volta do ano 95 depois de Cristo, o imperador era Domiciano, e era um homem que ele gostava de perseguir os cristãos, mas não havia essas perseguições. E aí a gente vai entender um pouco, antes de entrar no texto, versículo por versículo, o que pode ter acontecido em Sardes. Então, o que era Sardes? Sardes era uma cidade que chegou a ser capital do reino da Lídia no século VI. Era uma cidade rica, era uma cidade bem privilegiada geograficamente falando, e teve 2 momentos geográficos diferentes. A primeira, eu vou falar agora, ela se localizava em um monte bem alto, e ela era bem estruturada nesse monte. E nesse momento, quem era o rei do reino da Lídia era Creso. Era considerado o homem mais rico da antiguidade.
Então, os seus cidadãos, para a gente entender aonde é que a igreja foi parar, o que ela encontrou, as dificuldades que ela teve. Os seus cidadãos eram orgulhosos. Eles tinham uma confiança incrível na sua posição geográfica favorável em relação a possíveis invasões, na sua riqueza, no seu bem-estar e no destaque que aquela cidade tinha em relação a outros povos. E por isso, esse cidadão, esse exército, ele não vigiava. Gravem essa palavra, vigiar. E eles achavam que eles seriam impenetráveis. Só que, pelo menos por 2 ou 3 vezes, eles foram vencidos. E uma delas foi em 546 a.C., quando Ciro da Pérsia arquitetou uma forma de subir a essa cidade sem que fosse percebido, e dominou essa cidade. E a cidade caiu nas mãos do rei persa. E ficou por bastante tempo na mão do rei persa. Mais à frente, por volta de 334, também antes de Cristo, Alexandre o Grande, que vocês já devem ter ouvido falar, ele estava caminhando e obtendo todos os reinos que até então era da Pérsia. E ele chegou a Sardes. E olha que engraçado, Sardes não lutou. Sardes simplesmente, gravem isso, se entregou. E Alexandre o Grande não fez nada contra aquela cidade. Tomou ela, usufruiu dela geograficamente, historicamente, isso é relatado, e foi. Mais à frente, essa cidade, no ano 17 depois de Cristo, ela foi arrasada por um terremoto, muito arrasada. E não se tinha mais esperança para ela, até que o imperador, no momento Tibério, vendo essa oportunidade, ele abraçou Sardes e reconstruiu Sardes e manteve a pompa que Sardes tinha, assim como os seus cidadãos. E em determinado momento, aqueles cidadãos, eles se sentindo devedor para com Tibério, eles criaram templos para Tibério, eles criaram estátuas para Tibério, e eles começaram, os cidadãos de Sardes, a adorar o imperador, que era uma prática que o Império Romano, que os Césares, gostavam para si. Mas eles não pararam aí. O mundo antigo, na Ásia, Sardes ela ficava na Ásia Menor, hoje Turquia. O mundo antigo, ele tinha um hábito de adorar alguns deuses, algumas deusas. E Sardes voltou, depois dessa reconstrução, a adorar Cibele, que era a deusa da fertilização. E também construiu para elas templos e várias outras formas de valorizar essa deusa pagã. E outras deusas também, que eram muito comuns na Grécia e no próprio Império Romano, a cidade de Sardes absorveu para eles. E continuava a manter a sua pompa, o seu orgulho. A imoralidade crescia naquela cidade. E esse segundo momento geográfico que eu falei para vocês é que do alto do monte essa cidade se expandiu para a base, perto de um rio. Rio esse que naquela época tinha ajudado muito o Creço a enriquecer, porque tinha muito ouro. Então se tornou um comércio. E Sardes era a cidade que chamava a atenção naquele momento no mundo antigo. E aí começou essa
essa caminhada. João, quando escreveu a carta, que enviou, provavelmente em torno de 95 depois de Cristo, ele sabia daquilo que estava acontecendo. O texto bíblico não cita diretamente o que ocorria, mas muitos historiadores e pastores que eu considero, um deles, o pastor Hernandes Dias Lopes, existem outros, mencionam que o problema do cidadão de Sardes e o problema que atrapalhou a igreja quando ela foi plantada e quando ela foi caminhando, foi que a igreja não incomodava a sociedade de Sardes. A igreja, ela não fazia a sua parte. E quando você não incomoda, ninguém te persegue. Por que Domiciano iria destacar homens do império com tantas coisas para fazer, para perseguir cristãos que estavam ali dentro de Sardes, mas que não incomodavam o mundo? Para que eles iriam fazer isso? Nem os judeus, não há relato de que o grupo de judeus que haviam ali também combatiam a igreja. Então, quando nós formos ler agora, versículo por versículo, sem adulterar a palavra, sem cometer nenhuma heresia, a gente chega à conclusão, diferente das outras igrejas que nós já vimos e que vamos ver ainda com outros irmãos aqui apresentando, a igreja, ela andava literalmente de mão dadas com o mundo. E quando uma igreja que tem uma proposta, porque quando eu falo igreja, irmão e irmãs, eu não estou falando do templo físico que nós construímos, não. Eu estou falando daquela pessoa que diz aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que a partir do momento em que ela aceita, ela tem uma ordem. Essa ordem é viver e divulgar o Evangelho. Para eu viver, eu preciso conhecer, eu preciso mergulhar, eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus. E a partir do momento em que eu me alimento, em que eu vou vivenciando essa palavra, inevitavelmente eu estou também pregando. Mas nós não podemos perder, a igreja não pode perder a oportunidade de divulgar o Evangelho. Afinal, um dia, alguém falou conosco. Eu só estou aqui em cima pela misericórdia de Deus. Porque falar de mim, falar da minha vida acadêmica, falar do meu trabalho, graças a Deus eu falo tranquilo, mas falar de Deus é uma responsabilidade triplicada. Porque se eu quero ser um microfone nas mãos dele, eu não posso ter ruído que atraia para mim. E aí nós temos essa realidade. E às vezes a gente esquece que Satanás e que o reino das trevas, eles querem que a gente volte a ser o velho homem e a velha mulher. Ele não pode nos forçar isso, mas ele pode sim nos induzir a isso. E a gente, quando olha a história de Sardes, poxa, você tinha uma posição geográfica maravilhosa, o comércio. Você tinha pessoas pobres? Tinha, sim. Mas você tinha uma qualidade de vida ali muito grande. Você, quando não era protegido, entre aspas, por um monte, você foi protegido por Ciro, por Alexandre o Grande e depois por Tibério.
Então, naturalmente, por sermos homens e mulheres, se nós não vigiarmos, lembra do que eu falei para vocês? Se o nosso coração não vigiar, a gente tende. Eu vou ficar tranquilo, cara. Poxa, para quê? Para que eu vou me preocupar se eu tenho tudo, se nada me falta? E aí, nós vamos analisar agora, versículo por versículo. Eu vou estar usando a nova tradução da linguagem de hoje, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja de Sardes escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Ninguém engana a Deus. Eu não engano a Deus. Jesus Cristo tem a igreja em suas mãos. Aquela igreja, pelo que fala o texto, era visto naquela comunidade como algo positivo. Mas uma coisa é eu ser positivo dentro do meu contexto, da minha definição, e a outra coisa é eu ser positivo dentro do contexto divino. E quando eu me proponho a ser corpo de Cristo, não vale mais a minha vontade, mas vale a vontade daquele que comanda o corpo, que é Jesus Cristo. E essa igreja, nesse momento, não estava fazendo isso. E não estava enganando a Deus. E olha, eu ouço muito, às vezes na faculdade, as pessoas falarem assim: mas que Deus horrível, que Deus que pega as pessoas, que castiga. Quando eu leio a Bíblia, inclusive essa passagem, eu vejo um Deus amoroso, um Deus que deseja que nós venhamos a mudar, um Deus que está dando oportunidade, um Deus que foi para a cruz no meu lugar, um Deus que poderia destruir isso tudo de uma vez e fazer novamente, mas Ele não faz por amor a cada um de nós. Então esse Deus é maravilhoso, e a palavra de Deus, ela será sempre atual. Nós estamos falando sobre Sardes, mas nós vamos chegar rapidamente à nossa realidade. E o segundo fale: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram, e não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Olha só, que Deus maravilhoso. Acordem, acorda, seminarista Cláudia, muda de vida, eu não quero que você se perca. Que Deus maravilhoso, dando oportunidade. No mundo nós temos um ditado que diz assim: quem avisa, amigo é. Mas um Deus, quando eu estudo a mitologia grega, quando eu vejo os deuses fictícios da Grécia, eu não vejo nenhum deles, e nunca verei, com tamanha misericórdia. A misericórdia que o nosso Deus tem, a misericórdia que o nosso Deus está tendo com Sardes. Versículo 3: portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram, obedeçam, se arrependam, se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora e a vinda. Meus irmãos, Deus está chamando a igreja a voltar ao Evangelho, a botar em prática a vida que agrada a Deus, mas só que essa igreja, naquele momento, ela estava olhando para a vida social de Sardes. Ela estava olhando para as armadilhas que o reino das trevas propiciava através daquela cidade. Em alguns lugares, nós temos irmãos sendo perseguidos. Não é verdade?
Mas nós temos também uma estratégia de Satanás, que é mais ou menos assim: pastor Edson, eu já sei que você aceitou Jesus, fica tranquilo, curta a vida, quer que eu te mostre alguma coisa? Vamos curtir juntos? O inimigo, apesar de vencido, ele é estrategista. E se nós não tivermos firme na palavra de Deus, a gente cai, como caiu muita gente na igreja de Sardes. Continua: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas, vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Glória a Deus. Naquele meio, naquela contaminação que estava ocorrendo junto da igreja, dentro da igreja, porque o inimigo se infiltra. Hernandes Dias Lopes, na sua Bíblia de Estudo, Pregação Expositiva, ele fala, e que ninguém se ofenda com isso, nem você que está nos ouvindo, nós não estamos julgando ninguém. Dentro do templo físico, que nós chamamos de igreja, de congregação, existem pessoas verdadeiramente convertidas, mas existem também, como disse ele, infiéis. Mas esses que estão citados aqui, esses irmãos que hoje estão na glória, eles não se contaminaram. Esses que estão na glória, eles foram fiéis ao Senhor e com certeza foram tentados. Por quê? Porque eles são de carne e osso igual a gente. Essa é uma verdade. E o versículo 5: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos meus anjos que eles me pertencem a mim. Olha o que espera aqueles que forem fiéis ao Senhor. Existe coisa mais bonita de um dia você ser chamado pelo nome, pelo seu Salvador? Deus é fiel. Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que Ele escreve essa carta. Se Ele quisesse condenar todos, Ele condenaria. Deus é tão maravilhoso que Ele está vendo dentro de toda a igreja aqueles que estão lutando. Senhor, eu estou sendo tentado, está difícil, mas eu te amo, eu não quero te perder. Assim como Daniel fez, quando foi para a Babilônia e viu e contemplou aquilo que os historiadores, eu estudei isso em história, era um local que você ficava boquiaberto, mas eles tinham no seu coração não se contaminar com as comidas que eram sacrificadas a deuses, que eram servidas ao rei, por amor ao Senhor. Quando Caim e Abel ofereceram as suas ofertas, os seus dízimos, as suas primícias, ele aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim, não porque ele é ruim, como muitos falam, mas porque a motivação do coração de Caim era outra. Mas mesmo assim, quando ele viu que Caim estava triste, ele disse: se por acaso não mudares a sua postura, eu também te aceitarei. Estou falando com as minhas palavras. Um Deus que dá oportunidade. E o último versículo: portanto, se você tem ouvidos, eu e vocês, para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. E a gente precisa entender que quando um pastor ou alguém na EBD ou na célula leva uma palavra, transmite uma palavra, ele não está só falando algo que aconteceu, não. Nós temos que analisar aquilo que aconteceu, mas nós precisamos tirar o que nós podemos aprender para o nosso dia. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que agrada ao meu Deus e o que não agrada ao meu Deus. E aí, nós estamos vindo agora para a igreja, coisas estranhas. Eu separei algumas coisas aqui que eu escrevi,
que acontecem nos nossos dias. Busca frenética por bênção e não por mudança de vida. Desejo de adaptar a Bíblia ao mundo, distorcendo a vontade de Deus. Pouquíssimo interesse pelo estudo das Escrituras, trocando-se a cruz por promessas e riquezas. Isso não está na Bíblia. Eu uma vez ouvi, ninguém me falou, abre aspas. Ô Cláudio, se a igreja não trazer certas coisas que estão lá fora para cá, mesmo que a gente mude os nomes, ninguém fica. Fecha aspas. Quer dizer que eu tenho que adaptar o corpo de Cristo ao mundo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando que nós somos extraterrestres, não estou falando isso. Estou falando das pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que têm um modo de viver diferente, e daquelas que não querem aceitar a Cristo e também vivem de forma contrária à palavra de Deus. E elas tentam nos evangelizar todos os dias. E a gente precisa pensar. E agora vem, quase terminando, pastor, vem o nosso momento de reflexão. Um momento nosso de reflexão. Nós vimos a carta que foi escrita a Sardes, né? E que nós aprendemos com ela. Tem muito mais coisas, eu aconselho a vocês a estudarem mais em casa, aqui não dá para a gente fazer isso. Tem muita coisa a se aprender. Mas a pergunta é, aqui é um envelope, aqui tem uma carta. Qual é a carta que Deus está escrevendo nesse momento para o seminarista Antônio Cláudio Covre? E aí eu peço licença a vocês, qual é a carta que Deus está escrevendo para cada um de nós aqui? O que nós precisamos mudar? O que nós podemos tirar de lição do que nós ouvimos hoje, do que estamos ouvindo das outras igrejas em relação a uma postura que agrada a Deus? Esse envelope, ele vai ficar fechado, ou eu vou abrir e vou ver o que Deus deseja que seja consertado, renovado, perdoado na minha vida? O que Deus pensa da nossa congregação? Porque essas cadeiras não estão todas cheias? Porque eu, muitas vezes, podendo vir ao culto, muitas vezes não vim. Porque falar das pessoas é fácil, mas eu tenho que falar de mim. Eu tive a oportunidade, me dê mais um tempinho, pastor, de participar da EBD de domingo, foi o Rômulo que ministrou, foi maravilhoso, Deus o usou poderosamente. Quem não pôde estar lá, não perdeu, deixou de ganhar. Nós precisamos, eu, Cláudio Covre, nós todos precisamos rever a nossa vida com o Senhor. E aí, para finalizar, eu vou contar uma historinha. Se alguém do louvor puder, algum toque, alguma coisa que eu agradeço. E eu queria que os irmãos, alguns já devem ter ouvido essa história, mas quem vai contar nem sempre conta da mesma forma, e eu sou um deles. Eu vejo uma receita e eu gosto de botar um pouquinho daquilo que eu entendi. Conta essa história que um determinado pastor estava muito triste com a congregação que ele estava à frente. E ele ficou muito chateado, então ele teve uma ideia. Ele foi na rede social e falou para todos os membros daquela igreja que quase não vinham: domingo que vem eu conto com a presença de todos vocês, amados irmãos e irmãs,
porque nós faremos o enterro da nossa congregação e teremos o velório. Então aquelas pessoas que normalmente não vinham, que não tinham envolvimento com o corpo de Cristo, lotaram a igreja. E aí naquele momento o pastor pediu, o louvor começou a cantar, as pessoas começaram a ouvir aquela música um pouco fúnebre, triste, e aí o pastor tomou a palavra e disse: amados irmãos, aqui ele colocou um caixão depois dele, aqui nós temos a nossa igreja enterrada, que vai ser enterrada, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não vive a palavra de Deus, uma igreja que não se envolve, uma igreja que não vive em harmonia, uma igreja que adora orar para o mundo. Então eu queria agora, em respeito a essa igreja, pedir que vocês façam uma fila e venham ver a igreja que está dentro do caixão. E aquele pessoal ficou assustado, né? Curioso, e fizeram aquela fila e vinha um por um. E quando cada um chegava querendo ver quem ali estava, olhava no fundo do caixão, tinha um espelho, ele via a própria face e saía chorando. Moral da história: muitas pessoas mudaram a sua vida diante do Senhor. Agora, a pergunta que eu queria fazer agora, e que vocês não precisam me responder, é entre vocês e Jesus: estamos dispostos a mudar a nossa vida? Eu estou disposto a mudar tudo aquilo que eu ainda faço e que não agrada a Deus? Eu estou disposto a estar mais disponível, como disse o Rômulo na EBD, naquilo que a igreja precisa de mim? Ou eu só vou estar lá quando eu for convocado? Nessa carta, e nessa carta daqui, Deus está nos alertando. Mas vai chegar o dia, e esse dia vem rápido, em que todos nós, inclusive eu, estaremos diante do Senhor e prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos e daquilo que não fizemos. E a pior coisa, meus irmãos, para terminar realmente, pastor Edson, não me mate, entre aspas, tá? A pior coisa para qualquer um cristão é chegar a ouvir isso. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, nova tradução da linguagem de hoje. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Por favor, fala o meu coração, que eu não saia daqui a mesma pessoa. Fala o coração dos meus amados irmãos e também daqueles que estão nos assistindo, Pai, pela internet, por algum canal, Pai. Em nome de Jesus, tudo que o Senhor deseja é que nós venhamos a mudar, segundo o teu conceito de mudança. Fala ao nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.